Bom dia, amores! Hoje vamos ter aula de história e o nosso tema de hoje é as outras formas de escravidão indígenas. As outras formas de escravidão indígenas. Vamos entender. A procura de trabalhadores para os engenhos iniciou um longo período de ataques e prisões às aldeias indígenas. E não parou por aí. O costume de usar armas que os portugueses introduziram foi responsável por tornar os indígenas dependentes dos colonizadores. A necessidade de conseguir essas armas para as lutas que ocorriam entre os grupos indígenas forçava alianças com os portugueses, quase sempre desfavoráveis aos indígenas. Então, estavam ali portugueses e indígenas. Os portugueses queriam trabalhadores para seus engenhos e os indígenas queriam armas para lutar contra outras tribos, pois as armas indígenas não eram tão potentes quanto a dos portugueses. Foi então que os indígenas resolveram fazer esta aliança, onde o índio trabalhava em troca das armas. Porém, esta troca ficava cada vez mais injusta. Os índios trabalhavam muito e tinham direito a pouco. E isso não parou por aí. Vamos ver? Prender indígenas virou profissão. Foi o que aconteceu na vila de São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Os moradores vendiam escravos indígenas para os engenhos do litoral. Por isso, deixaram qualquer outro trabalho para se dedicar à caça ao indígena. Esses homens foram chamados bandeirantes. E muitos deles atacavam as missões jesuíticas, onde os indígenas viviam em aldeias. Então, após os indígenas tentarem negociar armas em troca de trabalho, o índio trabalhava e em troca ganhava arma. Isso uma troca de mercadoria de interesse dos portugueses com os indígenas. Então agora eles estavam realizando uma troca. Em troca de trabalho, ele ganharia armas. Essa troca foi com o tempo ficando cada vez mais injusta, até chegar então a esse ponto, onde os portugueses começaram a escravizar os indígenas. E criou um grupo que tinha como função caçar indígenas para vender para os senhores dos engenhos. Então, caçar indígena virou profissão realmente nessa época. Vamos ver mais um pouquinho. Alguns indígenas eram livres, isto é, tinham feito alianças com os portugueses e continuavam a viver nas suas aldeias. Esses eram chamados para defender o território contra a invasão de alguns estrangeiros. Foi então que alguns indígenas resolveram aliar-se aos inimigos, mantendo uma aliança que lhe garantia a vida. Porém, ele teria que defender as terras de interesse dos portugueses contra os invasores estrangeiros, ou até contra os próprios indígenas. Porém,
porém foram declarados livres no ano dos engenhos. Então, caçar indígena virou profissão realmente nessa época. No século XIX, praticava-se a guerra justa, isto é, os grupos indígenas que se revoltavam e atacavam as vilas e as cidades podiam ser considerados inimigos. Contra eles era permitido fazer uma guerra justa, isto é, invadir suas aldeias, prender seus habitantes e tomar suas terras. Atualmente, a Constituição da República do Brasil, aprovada em 1988, garante aos indígenas uma série de direitos, entre eles a demarcação de suas terras. Mesmo com essa garantia, as terras indígenas ainda são ocupadas por garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros e empresas. Então, não poderíamos terminar sem antes falar sobre as missões jesuíticas, que eram organizadas pelos padres jesuítas que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada em Portugal por Inácio de Loyola. Tinha como objetivo catequizar os índios, ou seja, ensinar sua religião para os índios. Eram os padres jesuítas que cuidavam desse ensino religioso. Ok? Entenderam? Beijos e até a próxima aula!